Fala aí, Headbangers, a gente está de volta aqui com mais... A gente vai, na verdade, dar continuidade aqui ao que a gente já havia feito. Falar sobre os estilos, né, de heavy metal. A gente já falou sobre a nossa ótica, né, cara? O início do heavy metal, New Wave of British Heavy Metal. Falamos, por último, do thrash metal. E hoje a gente vai tentar falar um pouquinho do como começou o death metal. Eu acho que o estilo mais agressivo de tudo que já surgiu no metal aí, cara. Hoje a gente vai falar sobre o death metal. É difícil a gente precisar, com exatidão, né, dizer o que foi realmente o início do death metal, como que começou o marco zero do death metal. Tem muitas teorias, né, de que banda tal foi a primeira, banda tal, não sei o quê. Mas assim, eu acho que no começo, as próprias bandas de death metal que começaram ali, foram influenciadas por coisas que já eram agressivas ali. Eu vi muitas entrevistas de muita gente de bandas de death metal falando que tinham influência principalmente de Slayer e de Creator, que talvez fossem ali naquela época, meados dos anos 80, talvez passando um pouquinho, fossem as bandas que fossem mais agressivas do thrash metal. Realmente, né? Falar do death metal, como você falou agora, realmente, às vezes até é difícil a gente dizer aonde foi o marco zero, né? Então, para começar o programa anterior do thrash metal já ajuda um pouco, né, a gente chegar aí, digamos, no começo, né, como influências, né, porque é mesmo um pouco contraditório, né, você falar aonde começou, porque o termo tem até uma história interessante, que da onde veio esse termo death metal. Né? Algumas das histórias falam que foi numa entrevista com o Venom, sim, né, aí os caras perguntaram que estilo o Venom levava, né, eles falaram, né, black metal, thrash metal, aí citaram o termo death metal, né? Então, por aí é uma das histórias que podemos citar, né? O outro é a questão a origem, né? Realmente, quem foram os pioneiros do estilo, né, cara? Assim, ali no meados dos anos 80, uma banda que tem muita gente que fala que foi o ponto inicial ali, foi o Possessed com Seven Churches, que é de 85 o álbum, e realmente você consegue escutar o álbum e determinar que tem algo a mais ali, entendeu? Sim. Assim como surgiu depois que as bandas começaram a fazer thrash metal, foi o passo além do heavy metal, né? De tudo que já existia em nome do heavy metal, com o nome de heavy metal. E da mesma forma a gente pode citar esse álbum como um dos, né? Dizer que ele foi o álbum preponderante, que é meio difícil, mas ele com certeza pode ser considerado um dos álbuns que iniciou ali, cara, o death metal, porque já tinha algo além do thrash. Esse álbum, podemos dizer que naquela época ele era o que tinha de mais pesado? Eu acho que junto com coisas assim que estavam surgindo também. Outro, existia o death, só que eles eram ainda chamados de mantas, né? E se vocês escutarem a demo que eles lançaram, que foi a demo Death by Metal de 1974, cara, aquilo ali já é com certeza os primeiros passos do death metal sendo criado realmente. E depois que a banda se transformou em death, eles ainda gravaram uma nova demo chamada Reign of Terror, que só fez, tipo assim, pra dizer, olha, a gente está fazendo um novo estilo de som mais agressivo. Eles levaram realmente, até pelo vocal, guitarras palhetadas muito violentas, entendeu? Então, assim, nesse início, a gente pode dizer que esses álbuns, essas bandas, né, Possessed, com Seven Churches, Death... Como foi citado aí o Mantas, né? Sim. Futuramente vinha ser o Death, né? Do lendário Chuck. Também vale frisar, também citar aí o próprio Master, né, cara? Sim, outra banda. Eu, pelo menos assim, eu acho também que eles tiveram, assim, foram os pioneiros, né, no estilo também, né, cara? Pois por isso que é difícil a gente apontar uma banda como... porque é muito difícil. Eu acho que uma andorinha só não ia fazer verão, de maneira nenhuma. Uma banda nasceu, já foi influenciando outras. Eu acho que a gente também não pode, seria negligenciar demais a história se a gente não falasse do Sepultura. Com certeza. Porque o Sepultura, em 85, o que existia lá para os Estados Unidos? Foi o que a gente acabou de falar. Um pouquinho antes da era pré-Flórida, né? Exato. Que a gente está falando do Possessed e tal, do Mantas, do início do Death.
E aqui no Brasil, Sepultura já estava fazendo isso. Digamos que foi o primeiro escalão ali, né? Sim. Do gênero, né? Tem fotos do Chuck Schuldiner com camisas do Sepultura, Exatamente. que eram pintadas à mão pelo Igor, e o Max mantinha contato Eles via... trocavam mensagens, Sim, né? exatamente, Né? entendeu? E eu acho, cara, eu me arrisco até a dizer, eu acho que o Sepultura serviu até de influência para muita banda lá de Eu fora. acho que sim. Principalmente com o Def, porque eles trocavam correspondência não só de camisa, mas de os tape traders, que era uma coisa que era muito comum nos anos 80, Sim, pô. trocavam correspondência com minha música. Minha música é essa daqui e escutava as músicas das outras bandas. Eles trocavam, né, material, né? Cara, as demos, né, que eles tinham, né, essas coisas, né? Também, E eu acho que o Sepultura tem uma importância gigantesca Porque da criação do estilo. Entendeu? tem porque o estilo, na verdade, ele veio surgindo em alguns continentes, né? No Pois mundo, é. né? Houve o Sepultura, no caso, no Brasil, mas também podemos destacar aí no início algumas bandas europeias também, né? Sim. Né? Que vieram surgindo aí. O próprio Sepultura sempre falou da influência, de uma das maiores influências dele, que é o Celtic Frost, né? E para muita gente pode até incluir o Celtic Frost nessa lista dos primeiros. Eu já acho que é uma coisa um pouco diferente. Eu acho que o Celtic Frost ele foi faz parte da primeira leva de black metal que existiu junto com o Beto. Mas assim, eles tinham essa influência, né? Foi meio que uma mescla de Celtic Frost com o Dorsal Atlântica, que foi uma das grandes influências do Sepultura. Exatamente. Acho que eles mesclaram isso e acabaram inconscientemente criando uma coisa nova, né? Sem ter aquela consciência de que... Até mesmo também temos que, lógico, falamos do Sepultura aqui, mas é impossível não citar o grande sarcófago, né? Exatamente, até porque o Wagner, que é o mentor do sarcófago, foi vocalista do Sepultura. Exatamente. E ele estava ali naquele começo, entendeu? Teve ali a sua... Foi uma história meio que Metallica e Dave Mustaine, né? Parecia. Saiu, precisou de um tempo para montar a banda, mas estava ali no começo e pode ser creditado com certeza como uma das pessoas importantes, né? Verdade. E aí, a partir disso, as bandas começaram a ficar cada vez mais violentas, né? Cada vez mais pesadas. É porque o termo thrash metal, né, já tinha aquele poder de fogo e parece que com o surgimento desse novo estilo, né, do subgênero do heavy metal, o death metal veio a aparecer algo com uma brutalidade muito maior, Sim, né, cara? eu acho que ali na Flórida, nos Estados Unidos, foi um verdadeiro celeiro, né, cara, de bandas de death metal, que ali surgiram o quê? O próprio Death, que a gente já falou, Isso. Dayside, O Obituary, Angel, né, exatamente. Cara, são grandes referências, né, também. O Atheist, né, também, né, cara, vale frisar também. Tem muitas bandas, assim, São várias a bandas, gente querendo ou não, acaba deixando passar certas coisas, que não teria nem como a gente falar, senão o vídeo Porque vai são ficar... tantas bandas, né, cara? Podemos citar aí Immolation, né, o Autopsy também, que, segundo informações, também são umas pioneiras no estilo, né, cara? Sim, na Europa a gente tinha ali o que? Bandas na Suécia surgindo, Dismember, Entombed. Bem lembrado. Inclusive a Suécia trouxe também bandas aí para bater de frente, né, com os Estados Unidos, né, cara? Cara, eu acho que era um dos países ali que a gente pode dizer que foi tão importante quanto a cena da Flórida ali. O Unleashed, Grave, né, cara? Unleashed. Bandas que começaram também ali mais ou menos na mesma época e que lançaram álbuns tão bons quanto os álbuns que eram lançados pelas bandas americanas certeza. e de outros países. Ainda falando da cena da Flórida, teve um cara que foi de extrema importância, que foi o Scott Burns, que a gente já falou aqui no canal inúmeras vezes, que já trabalhou com várias e várias bandas inclusive que a gente já citou no vídeo. O mago das produções, né? Sim, cara? era um cara que ele dava identidade para a banda, para o som das bandas, e não fazia as bandas soarem a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Vai pegar um disco do Obituary, vai pegar um do Decide, e você vai notar diferenças claras. E todos tinham a mão do Scott Burns e o seu estúdio que é um estúdio lendário, né, cara? Inclusive, bandas da Europa vinham, né, saíam da Europa para os Estados Unidos para trabalhar com o Scott Burns, que o estúdio dele é um estúdio lendário, que na verdade criou uma escola, né, cara, de como se produzir bandas de death metal. Morris Sound, que é famosíssimo na Flórida. Eu acho que esse cara teve uma importância fundamental dentro da criação, né? Eu acho que ele soube direcionar as bandas para o caminho correto, para como a banda deveria soar,
Então eu acho que esse cara teve um dos produtores, né, que teve essa importância muito grande, né? Com certeza. E saindo um pouco aí também dos Estados Unidos e voltando para a Suécia, né? Para você ver como são duas escolas que têm muita potência, né? Exatamente. Foram muito importantes. Lá também vale informar que, não sei se você lembra do pedal da Boss MH2, foi uma ferramenta ali impressionante que todas as bandas ali queriam usar. Que era o que o Entombed fazia. O Entombed fazia. E todo mundo queria soar aquele ter timbre de serra elétrica. Eu lembro dos caras, sabe? Então esse pedal da Boss ele foi assim, bastante importante também nessa época aí, cara. Sim, com certeza. E temos que citar também, Márcio, as características, né, cara, que fez esse estilo aí tomar suas formas, né? O que a gente pode falar, Paulo? Cara, assim, como características aí temos o gutural, né, cara? Que eu acho que é uma das principais, né, características do estilo, né? E temos também aí o uso dos Blasting Beats, né, cara? Além do lance que muitas bandas baixavam a afinação para que ficasse mais brutal, mas você está falando do uso dos Blasting Beats, já causou muita polêmica, né? Muitas entrevistas por aí, vários bateristas já pegaram para si a responsabilidade de ter criado uma nova técnica, né? Mas isso é uma coisa que, assim como o surgimento do death metal, é muito difícil a gente definir quem criou também a técnica dos blasting beats é uma coisa que é complicada, porque a gente pode citar vários bateristas daquela época também do início. Sim, inclusive voltando pro Brasil aí, né? Entrando já no sarcófago aí, né? Podemos citar aí o Didi Crazy, né? Sim, com certeza. Foi um dos percussores aí, né? Da técnica. Ele é um cara que, apesar de muito limitado, ele foi um cara que, nesse início, bem no comecinho, no primeiro disco do Sarcófago, você escuta muito bem isso. Essa técnica, aqui no Brasil era chamada até de metranca. Né? Era uma coisa como metralhadora. Exatamente. E ele, assim como a gente está citando o Didi Crazy, muita gente fala que a música The Antichrist do Sepultura, que era uma batida mais rápida, também pode ser considerado uma espécie de blasting beat. Mas aí, ó, se a gente for citar o Pet Sandoval, falando mais aportuguesadamente do Morbid Angel, já pegou para si e falou: eu criei a técnica original de blasting beat. Mas aí também tem Mick Harris do Napalm Death, Charlie Benantes na época do SOD, né? Em músicas do DRI de 1983, a música Nonsense já tem uma batida de blasting levada nesse estilo. É por isso que é difícil você apontar o criador. Fato é que isso foi uma técnica que foi da metade, eu diria ali, da metade dos anos 90 para frente, foi muito difundida e que gerou o que hoje a gente conhece como brutal death metal. É uma coisa que é interessante, Fábio, é que apesar do death metal ser um dos estilos mais radicais, ele é um dos mais variados. Né? Sim, cara, porque falando do death metal em si, tem também dentro dos seus subgêneros, né? Exatamente. Podemos citar aí o que brutal death metal, podemos até citar aí o próprio Crisium, né? Eu acho que o Crisium é um dos mais influentes aí, um dos mais que mais difundiu essa técnica, né? Exatamente. E uma das bandas mais famosas do brutal death metal. E é engraçado porque Crisium é uma banda de death metal e o Six Feet Under também é uma banda de death metal. Também. E não poderiam ser bandas mais diferentes, né, cara? Na sua concepção, a prova de que o death metal é sim um estilo variável e muito musical, apesar de que muitos fãs aí de heavy metal, às vezes de hard rock, que não conseguem entender muito o lance do estilo musical death metal. E também tem outras coisas, outros estilos que aí vai de cada um de nós, né, definir se ainda death metal. Uma coisa que eu não consigo concordar muito é o death metal melódico. Quando se fala nisso, lembra logo de bandas como In Flames, o próprio Carcass, né, também, né? Pois é, o Carcass, ele com o Heartwork, ele criou uma coisa nova, né? Ainda era death metal e brutal, mas era uma coisa que já era bem mais melódica. Inclusive tem gente que tem fã de death metal mais radical que não curte muito essa fase do Carcass, dali da frente. Não curte. E as bandas que vieram depois disso, né? E dentro desses diversos subgêneros, aí já falamos do death metal melódico, né? Do brutal death metal aí, temos aí
technical death metal, Márcio, também? Bandas como o Cynic, né? O Cynic, no começo ali da sua carreira, usaram esse chavão para classificar o som da banda como technical death metal. Ateis também. O próprio Death, depois de um tempo, o Death virou uma banda muito... Já era uma banda muito técnica, né? E acrescentou mais ainda. Muita gente não gosta do lance quebrado que o Death fez, mas era uma vertente, né? Que estava nascendo também. Vertente que foi, digamos assim, polemizada um pouco, né? Mas que futuramente o Chuck apostou muito, né? Nesse estilo, né? Então acabou aí. O Chuck era um cara tão genial que ele foi um dos criadores da parte brutal do death metal e depois essa parte mais técnica também, com o death, né? E aqui no Brasil a gente teve uma cena, e ainda tem uma cena muito forte de death metal. Só que essa parte a gente vai ter a honra de ter uma participação do nosso amigo Maicon Leite, para quem não sabe, aí, um dos colaboradores da Road Crew, que ele vai falar um pouco sobre a parte death metal brasileira. Vamos ver aí o que ele tem para falar. Olá, amigos do United by Metal. É um prazer estar fazendo parte do programa que dessa vez trata sobre o death metal, né? E já que vocês falaram aí sobre o death metal mundial, vou citar algumas bandas brasileiras que tiveram grande importância na cena, lançando alguns discos clássicos do estilo, né? Começando com o Sepultura, né? Com o Bestial Devastation, né? Para a época, eles eram uns piás, né? Tocavam pra caralho. Então, se tu pegar e analisar a bateria do Igor, por exemplo, ele já tocava para a idade dele e para as condições que eles tinham na época, ele já tocava pra caralho, né? Então, ao mesmo tempo que Sepultura fazia aquilo ali em Belo Horizonte, muitas outras bandas faziam pelo Brasil. Só que nem todas tiveram a sorte de ter uma gravadora investindo, apoiando, como foi o caso da Cogumelo, que lançou o clássico Split com Overdose, né? Em 85, né? Obviamente, Sepultura naquela época ainda era imaturo, eles não possuíam técnica, mas tinham um grande feeling, né? Que é sentindo em cada música do EP, né? Eles ainda estavam evoluindo, né? Como toda banda no começo, né? Mas mesmo assim é notório assim, a força que eles tinham, né? Os solos do Jairo, a pegada do Igor, o vocal do Max, que já era bem forte, né? Já era bem característico, né? E logo depois, em 86, foi lançado o Morbid Visions, né? Que segue a linha do Bestial, só que como eles foram pegando mais fazendo vários shows, né? Ensaiando bastante, tiveram um apoio maior na gravação desse disco e acabaram se tornando uma das maiores bandas do mundo e a maior banda de metal do Brasil. E ao mesmo tempo, né, se a gente for analisar cronologicamente, né, o Vulcano lançava o Live em 85, né, e em 86 lançavam o Blood Vengeance pela Rock Brigade. Então a Cogumelo e a Rock Brigade tiveram grande importância na criação dessa cena. O Vulcano, que não tem nem muito o que falar, né? Os caras são hoje cultuados na Europa, né? Tem várias bandas que idolatram os caras. Hoje em dia eles fazem vários shows, né? Várias turnês pela Europa, né? É uma banda que dispensa apresentações, né? O Sepultura, a partir do lançamento de Esquizofrenia, já começou a seguir a linha thrash, né? Então cada disco tem suas próprias características, né? E já fogem daquele death metal do Bestial e do Morbid, né? Que ficaram gravados como sendo grandes obras do death metal brasileiro, né? Logo depois a gente teve o Sarcófago lançando o INRI em 87, que teve também grande influência na cena europeia pela sonoridade, pelo visual, o corpse paint e tudo mais. Também há aquela pegada da bateria que é muito característica, né, que o pessoal fala com a blast beat, né, a metranca, né, que é o pessoal fala aqui no Brasil, né. Então esse tipo de sonoridade também teve grande importância, né.
E, ao mesmo tempo, né, que essas bandas fazem história lá em Vulcano em Santos, o Sepultura em Belo Horizonte, né, em Sarcófago. No Rio Grande do Sul, a gente tinha Panic, né, que lançou Rotten Church em 87, né, mas já haviam gravado ele tempos antes, né. Se a gente for analisar o Panic e o Rotten Church, colocar eles na época que foi criado, né, eles têm uma grande pegada de metal extremo, né, inclusive do grindcore, tem uma música que é muito rápida, né, então a Panic aqui no Rio Grande do Sul foi o grande desbravador dessa levada mais death metal, mais metal extremo. Na época lá era tudo rock pauleira, né? Então não tinha aquela separação, isso é death metal, isso era speed metal que falavam na época, tinha outras denominações, né? Então hoje, se a gente for pegar e analisar com o death metal que é feito hoje, tem muita diferença, né? Naquela época era tudo mais cru, mas o pessoal eram moleques, né? Estavam aprendendo a tocar, só que eles seguiam o instinto e acabaram criando essa sonoridade, né? Seja aqui na Flórida, na Suécia, onde quer que seja. E na Bahia, a gente teve o Headhunter DC lançando Born to Suffer Die em 91, pela Gogomelo também. Então a banda pro Nordeste foi uma das pioneiras, né, junto com Mystifier, né, e várias outras bandas, né. Então o Headhunter hoje segue firme e forte, fazendo o mesmo tipo de som, sem mudar, lançando discos excelentes, mas foi com Born to Suffer Die que eles deram um pontapé inicial para essa trajetória, né, que é um disco fundamental do death metal brasileiro. E por fim, o Crisium, né? Crisium hoje conceituado no mundo todo, né? Fazendo turnês, né? Em todos os cantos do mundo. Com Black Force Domain, lançado em 95, eles se consolidaram, né? Foram aos poucos se consolidando como uma das forças do metal extremo nacional, né? A banda que surgiu aqui no Rio Grande do Sul tem uma importância muito grande para a revitalização do death metal, né? Influenciando várias bandas daquela geração dos anos 90, né? Tanto que aqui no Rio Grande do Sul, em certa época, havia muitas bandas seguindo mais ou menos a mesma sonoridade deles, mas com suas próprias características, né? Como a Rebellion, né? Que agora retornou. A Rebellion que surgiu, teve seu embrião a Blessed, né, surgido em 1990, também teve e tem uma grande importância na cena mundial, né. Na época que eles lançaram os 2 primeiros discos, né, eles fizeram turnês pela Europa, né. Teve a Nefast aqui no Rio Grande do Sul também, que teve uma grande importância. Dela se desmembrou e surgiu a The Order. Então, se a gente for pegar e analisar todas as bandas que surgiram desde 1985, né, que foi um marco inicial do estilo, a gente vai poder pegar e criar um livro sobre o estilo aqui no Brasil, né? Mas esses foram apenas alguns discos e bandas que a gente quis relembrar, né? E que foram e são muito importantes para a cena brasileira e mundial, né? E assim a gente espera que continue. Hoje em dia a gente tem vários lançamentos surgindo, né? Eu posso destacar a banda Exterminate aqui do Rio Grande do Sul, que lançou um puta de um CD. Então a gente está bem servido, sempre esteve, né? Com algumas fases mais duradouras, né? Algumas fases de impacto e outras não tão na mídia, né? Mas o death metal brasileiro hoje tem uma importância muito grande e esses discos a gente sugere aí para vocês, então. Então foi um prazer estar falando aí, comentando um pouquinho dessa cena brasileira aí tão amada por nós, né? E esperamos que vocês curtam esse programa dedicado ao estilo. Então, muito obrigado e um abraço a todos aí. Você pode ver aí que o Brasil é um dos celeiros de death metal,
país que revelou tantas bandas como foi mencionado aí. E, Fábio, pra gente encerrar, você consegue ver o death metal atual? Você acha que o estilo ainda tem pra onde se ramificar ainda mais? Eu acho que sim, cara, porque os grandes medalhões já estão lançando álbuns também, né, cara? E cada vez melhor, né? Apesar de alguns não caírem no gosto, né, dos, digamos, mais extremos aí. Vou citar até um exemplo aqui. Por exemplo, eu particularmente não gostei muito do último do Morbid Angel, cara. Foi um disco bem polêmico. O Morbid Angel, eles sempre tentaram inovar, né, um pouquinho em cada álbum que eles lançam. Mas eu acho que eles inovaram muito e saíram muito da linha com esse álbum. Exatamente. Mas bandas como The Side, Cannibal Corpse. O último do Obituary é foda pra caralho. Um dos nossos diretores falou, o Obituary também lançando álbuns fodas. E por falar em álbuns fodas, a gente tem, pra encerrar, a gente vai falar uma pequena lista de alguns álbuns que, lógico que vai faltar muitos álbuns, e você aí pode comentar os álbuns que de repente você sentiu falta. Mas a gente vai citar uma pequena lista de álbuns que foram importantes, não só na criação, mas como no desenvolvimento da coisa toda. Sem lista, sem ordem de preferência aqui. São álbuns importantes e que em determinado momento foi importante para a criação, né? Para a história e para o desenvolvimento, né, cara? Seven Churches do Possessed. Scream Blood Road do Death, né, cara? Uma banda que a gente já falou e que é um álbum que, na minha opinião, não podia ficar de fora, que é o Morbid Vision do Sepultura. Temos aí o Inri, né, cara, do Sarcófago aí também. É um álbum que é cultuado, né, cara? Principalmente ali lá pelo lado da Escandinávia, né? Muitas bandas de lá. Authors of Madness, primeiro álbum do Morbid Angel. É um álbum sensacional, um clássico, com cara, certeza. e referência aí também, né, cara? Cause of Death aí do Obituary, né, cara? A gente poderia até colocar outros, né, cara? Mas o Cause of Death, ele é um álbum que ele é muito... O próprio é muito influente, né, cara? Slowly We Got, né, Sim, cara, com também. certeza. É complicado a gente. The End Complete poderia ser São também. muitos álbuns, cara. Parte europeia ali, Left Hand Path do Entombed, que eu acho que é um álbum irretocável e que fez jus ao que você falou sobre bater de frente com os Estados Unidos. Exatamente. Temos aí os americanos aí do Cannibal Corpse, né, cara? Tomb of the Mutilated, que Cannibal Corpse é uma banda que dificilmente decepciona, né, cara? Temos o Decide, que é o primeiro álbum do Decide, Decide também. que é um dos grandes clássicos do estilo. E pra terminar, Fabão, Temos aí o grande Pestilence, né, cara, da Holanda, né? um Consuming Impulse. É como eu falei, falta muita banda, não tem como citar 50 álbuns de death metal. Se a gente não tá aqui, mais uma vez eu vou falar, para determinar nada, só a gente fala o death metal sob a nossa ótica, né, sobre com a nossa opinião. Com certeza você aí tem uma lista de outros álbuns aí também certeza. diferentes, né, cara? E Tem pode- algumas outras histórias também em relação Pode ao próprio concordar e estilo. discordar do que a gente Pode falou concordar ou aqui, discordar. inclusive comentando aí, né, Não cara? estamos dizendo que tal banda, tal álbum foi os É. percussores ou onde começou realmente aqui, mas o assunto é bem A gente complexo, falou um né? pouco da história sob a nossa ótica, né, cara? E a gente espera que vocês tenham gostado e Assine o canal, Boy Metal!